Olá, seja bem-vindo ao Voxcast, o podcast da voximais.com. Aqui a gente sempre está batendo um papo com gente, com as pessoas que contribuem com o desenvolvimento da região oeste do Pará. Estamos numa sessão, numa rodada, na realidade, de podcast com os vereadores da Câmara Municipal de Santarém, para que a gente conheça um pouco mais sobre os representantes da cidade. Nosso papo de hoje aqui no podcast, seja bem-vindo, enfermeiro Josiel. Obrigado, obrigado pelo convite. Estamos aqui para falar um pouco da nossa trajetória, da nossa vida. A gente entende que nós não chegamos aqui por acaso. Deus ele tem um plano na vida Com de cada um de certeza. nós, né? E principalmente a minha situação, que foi muito fácil chegar aqui, mas Na terceira tentativa. na terceira tentativa a gente conseguiu, graças a Deus. Eu sempre fui muito claro nos meus objetivos, né? Muito esforçado. E a gente vê que não é fácil a gente chegar num patamar desse, entendeu? Com toda dificuldade. Então a população ela realmente confiou na gente e sem dúvida hoje a gente está representando a população santarena. Não é só os que votaram. Agora a gente é vereador de Santarém. Então a gente O precisa vereador, ele é vereador de quem votou nele e também de quem e não de quem votou, não né? votou, exatamente. Então a gente com certeza está nessa missão aí. E Deus ele tem abençoado com a gente que a gente tem chegado nos nossos objetivos, mas tudo gradativamente conforme ele determina. Bacana. Então, deixa eu iniciar aqui, por favor. O José, para quem ainda não conhece, quem é o vereador enfermeiro José? Bom, vereador enfermeiro Josiel, eu me lembro que na minha infância eu perdi minha mãe com 1 ano de idade, né? Minha mãe tinha 1 ano de idade, minha mãe teve um CA, um câncer no cérebro, Nossa, e foi operado. Meu pai ele levou ela para Belém para fazer uma cirurgia na época. Isso foi em 76, 1976. E tinha meses, né? Até então, quando eu fui, segundo que me passaram, eu tinha 6 meses quando minha mãe viajou para ser operada. Infelizmente, passou um tempo lá e quando veio, já veio dentro de uma urna, já veio em óbito, faleceu lá depois da cirurgia, fez um tratamento e chegou a falecer depois da cirurgia e a gente passou a ser criado com a minha avó, né? Minha avó, tinha me, ela me criou até os 4 anos, depois meu pai construiu outra família e eu fui morar com ele, depois retornei com a minha avó de novo, com 10 anos, e passei a morar com ela. E aí foi que sempre fui muito ligado na questão de primeiros socorros, entendeu? Eu era muito ligado quando eu estudava. Aí a gente observava muito essa questão quando alguém se cortava. Eu sempre tinha um ferimento, eu sempre estava lá para ajudar, dava a mão. E foi um dom de cuidar, né? E aí eu me lembro que eu vi na televisão, no comercial, o curso auxiliar de enfermagem na Fundação Esperança. E aí eu falei para minha avó que eu queria fazer esse curso e se ela pagava para mim, né? Aí ela disse, não, pode fazer. E acabou que ela pagou o curso para mim. a sua avó, Minha avó, mãe da sua mãe, mãe ou do do seu meu pai? pai. Mãe do Mãe seu do meu pai. pai. E aí no final do curso que eu concluí, minha avó fez um AVC em 2021. E aí eu perdi ela, entendeu? Nossa, Foi assim, num dia pro outro. Fez um AVC na, na quinta-feira, na sexta ela faleceu. Então, que era uma mãe para ti. que era uma mãe. E isso mexeu muito, né? Mas aí a gente continuou a vida. Tem minha irmã também, a Josiane, que ela também morava com a gente. E eu continuei, iniciei meu trabalho no pronto-socorro como técnico em enfermagem, que eu já saí formado como técnico, que antes era só auxiliar, depois nós fizemos o complemento de técnico de enfermagem. E desse técnico eu passei 8 anos trabalhando no pronto-socorro, como técnico. Naquela época era pela Presidente Vargas, né? Aquela portinha pequena Eu lembro. que, que não era como é o fluxo hoje. Então, eu trabalhava na sala de sutura, atendia os esfaqueados, baleados, tudo que chegava lá a gente estava lá para atender. Graças a Deus sempre procuramos fazer um serviço humanizado,
Depois eu conheci minha esposa, Noemi, que hoje. E aí, Qual é o nome dela? Noemi. Noemi. Aí casamos, tivemos 3 filhos. E hoje, graças a Deus, aí depois ela trabalhava no pronto-socorro. Eu também é da área de... Ela é psicóloga, Ah, tá. entendeu? Escola. Aí ela trabalhava no pronto-socorro como administrativo. Depois nós fomos transferidos pro posto de saúde de Santanezinho, onde esses 5 anos que eu fiquei no centro de saúde 24 horas do Santanezinho, eu entrei na faculdade. Aí me formei como enfermeiro, voltei para o pronto-socorro, aí me passaram para mim administrar o pronto-socorro, ser coordenador do pronto-socorro, onde passei 4 anos. Depois me mandaram para a UPA, da UPA me mandaram para o SAMU, onde eu passei 5 anos no SAMU. E nessa trajetória de eu estar indo para o hospital, da UPA, SAMU, aí eu ia encarando as eleições, né? Me afastava e entrava na eleição. Em 2016 eu concluí que deveria concorrer a uma vaga para vereador, fui convidado e tive 2.053 votos, aí eu fiquei de fora devido ao coeficiente eleitoral. E às vezes tem gente que entra com menos, né? Vários entraram com menos nessa época. Quando foi 2020 também, concorri novamente e tive 2.009 votos, fiquei de fora novamente por 76 votos. Mas eu analisava o seguinte: Tudo no tempo de tudo no tempo de Deus. Deus. Né? Eu digo, se Deus não é agora, não é agora. Então, vai ser o dia que Deus achar melhor. Quando foi na eleição passada de 2024, me organizei, concorri novamente, onde, graças a Deus, ele permitiu que a gente ganhasse a eleição com 2.659 votos. Entendeu? Então, graças a Deus, hoje somos vereador e, sem dúvida, a gente está procurando fazer o melhor possível Legal. pela nossa população santarena. Bacana. Nesse decorrer aí de técnico de enfermagem, né? E tudo, tu estás quanto tempo na área de saúde? 23 anos. 23 anos trabalhando na área da saúde. E esses 23 anos já passei por vários setores, muitos atendimentos. No SAMU ficaste com... No SAMU fiquei 5 anos. Tu conhece a cidade igual a palma da tua mão, né? Tudo. Tudo quanto Porque foi beco, tudo quanto foi rua, tu já passaste. já passei, porque eu não fui o coordenador de ficação em gabinete, né? Eu saía pra rua mesmo com a equipe, entendeu? Ia para as ações, acidentes, estava chovendo, estava fazendo sol, eu estava junto com eles, entendeu? Então é isso que é importante, porque a gente tem que acompanhar o serviço de perto. Eu nunca fui Foi meter a mão na coordenador massa, de né? ficar só olhando. Eu chegava lá e a gente ia joelho no chão, sangue na luva, entendeu? E ia pra cima mesmo. Então o SAMU hoje, graças a Deus, tem uma equipe muito boa, entendeu? Deixa meu legado lá, tudo é passageiro. Então, por onde eu passei, a gente, graças a Deus, tem deixado o nosso legado que a população tem visto de forma positiva. José, como é que tu vê é um serviço público, né? O SAMU, a importância desse serviço do SAMU para a população, principalmente para a população carente, né? Eu vejo assim a necessidade. Por exemplo, há uns 20 anos atrás, quando não existia o SAMU em Santarém, você observava que as pessoas acidentavam, muitas das vezes, chegavam no hospital naquelas caminhonetes, nas famosas D20, naquelas pampas antigas, né? Aqueles veículos que tinham carroceria. Por quê? Porque nós não tínhamos um atendimento de um APH, que é o atendimento pré-hospitalar. Nós não tínhamos isso. Então, depois que o SAMU foi inaugurado, isso melhorou 100%. Por quê? Porque hoje você tem um acidente, você vai lá, o SAMU está lá. Entendeu? Hoje tem qualquer baleamento, esfaqueamento, o SAMU está lá. Então, o SAMU ele é um atendimento pré-hospitalar, é aquele atendimento no local. Então, hoje... Isso faz toda a diferença na hora de faz salvar toda a uma vida, né? diferença na hora de salvar uma vida. É importante. Até porque aquele primeiro atendimento lá, ele é essencial. Ele faz parte, porque já pensou se não tivesse o cidadão, ele vai ser atendido, se ele precisar de uma hidratação, um soro emergencial, se ele perder muito sangue, ele vai precisar disso, fazer um soro emergencial nele para repor líquidos nele, entendeu? Então, aquilo ali,
em vez de ele entrar em choque, aquilo já vai facilitar, entendeu? Se precisar de uma intubação, de uma PCR dentro de uma residência, várias e várias vezes eu já cheguei na residência com a equipe do SAMU, paciente em PCR, nós reanimamos, intubamos, fizemos tudo com a nossa equipe da USA. E hoje o paciente está contando história, entendeu? Então, e se não tivesse o SAMU, esse serviço essencial? Então, o SAMU ele é muito importante, tenho um carinho muito grande por esse, o nosso SAMU aqui em Santarém, entendeu? Uma equipe maravilhosa, uma equipe que eu posso dizer, hoje nós temos o SAMU em Santarém preparado, um SAMU por toda a dificuldade que tem, muitas vezes a ambulância quebra, a ambulância acontece isso, aquilo, mas nós temos a equipe ali pronta para atender, entendeu? Mas ele não Então, deixa de ser importante. e não deixa de ser importante. Até porque é o serviço essencial que já salvou muitas vidas, entendeu? Então isso aí é muito, eu digo, sempre falo, é muito bonita as ações do Com SAMU. certeza. É muito bonita. Então, prova disso que você vê que tem vários profissionais da saúde que eles querem trabalhar no SAMU. Entendeu? Se você perguntar para qualquer enfermeiro, técnico e médico se ele tem vontade de trabalhar no SAMU, a maioria deles vão dizer que sim. Entendeu? Então, é uma adrenalina. Você sai para um acidente, um exemplo, você não sabe o que vai ver pela frente. Então, você tem que estar psicológico preparado para aquilo. José, e assim, e ele também trouxe muito aprendizado, né? Esse período que você ficou no SAMU, que você está pelo pronto-socorro, teve um aprendizado muito grande para sua vida profissional e também vida pessoal, né? Com certeza, eu sempre prego e prezo o serviço humanizado, entendeu? Sempre falo para as pessoas que trabalharam comigo, tanto no hospital, na UPA, no SAMU, no 24 horas, eu sempre digo, trate qualquer paciente como se fosse alguém da sua família. Eu jamais aceitaria uma pessoa da minha família ser maltratada, principalmente no serviço de saúde. Porque ninguém vai para lá porque quer. É verdade. As pessoas vão para lá porque estão precisando, estão necessitando. E vão na esperança de receber um socorro. Entendeu? Então, eu sempre sou a favor que os pacientes têm que ser bem tratados, entendeu? Tem que ter um atendimento humanizado. Isso eu prego muito isso, entendeu? Eu procuro sempre me colocar no lugar das pessoas, certo? Porque eu sempre dizia, passou da porta da ambulância para dentro, o problema é nosso. Passou da porta do hospital para dentro, o problema é nosso. Então, tem que abraçar aquele problema, porque por trás daquele paciente, por trás daquela vítima de acidente, tem alguém, tem uma mãe, tem o pai, tem filhos, tem esposas. E isso pode mexer com o sentimento da família. Então nós temos que respeitar as pessoas, porque eles estão num momento difícil. Então esse momento difícil que eles estão passando, eles se tornam fragilizados. Esse momento que eles estão fragilizados, ele não tem raciocínio lógico. Eles ficam desnorteados. Isso é natural acontecer do ser humano. Já passei por situações que eu particularmente fiquei uma situação de fragilidade, entendeu? Nós passamos por uma situação na época do Covid. O Covid, ele foi uma lição para nós, lição de vida, os profissionais principalmente. O SAMU no Covid, ele era o primeiro que chegava. E aí nós fomos os primeiros a serem infectados, entendeu? Então, nós passamos... Você foi infectado? Fui infectado 3 vezes pelo Covid, entendeu? Você é assintomático ou você passou? Graças a Deus foi leve, deu febre, mas não deu aquela dispneia, que é a famosa falta de ar. Eu não precisei ficar internado, era no famoso isolamento, né? Isolamento, quarentena que chamavam. Mas quando veio o Covid, eu passei por uma situação assim muito delicada, foi a que eu perdi meu pai pro Covid. Poxa. Meu pai, ele não tinha pressão alta, não tinha nenhuma comorbidade, não era diabetes, não era nada. Quando foi em 2021, ele adquiriu o Covid. Quando eu chegava na casa dele, ele pegava uma que boa e jogava na calçada e pedia para me passar o pé da sandália para desinfectar, para matar a bactéria, até mesmo o vírus. Aí eu dizia para ele, pai, se o senhor pegar um Covid, vai ser tranquilo, porque o senhor não é diabético, o senhor não é hipertenso, o senhor não tem nenhuma comorbidade. Você olhava para meu pai, ele era um atleta, tinha 69 anos. E ele parecia 50 e pouco.
E de repente, Fazer atividade física, tudo. fazia tudo, caminhava, ele morava na Moaçara, ele ia descer aquela Moaçara caminhando até Cuiabá e voltava. E quando foi para minha surpresa, meu pai pegou o Covid, me ligou num dia, à noite, disse que estava com uma febre. Não, eu digo, olha, pai, você já está com Covid. Ele disse, não, eu acho que foi num buraco que eu cavei lá na casa do teu irmão. E era sol quente, 2 horas, eu acho que foi isso aí. Não, o senhor está com Covid. Amanhã eu vou ir levar a medicação. Fui, levei a medicação, levei um médico lá. Nós fomos lá avaliar ele. E ele confirmou, não, isso é Covid. De repente, meu pai piorou, agravou. Tive que dar entrada com ele na UPA. Da UPA foi transferido para a UTI do regional. 5 dias depois, Caramba. meu pai veio a óbito, entendeu? Então, isso aí é... Aí eu vejo, conheço um paciente que nós chegamos na casa dele e ele estava muito dispineico. Era um Covid positivo. E aquele paciente foi entubado na cama dele, lá no quarto dele, pela nossa equipe, certo? Na própria residência. Própria residência, foi colocado na ambulância e entregue na UPA. O paciente foi transferido para o hospital regional, era cardíaco, hipertenso, diabético, toda a comorbidade que você imagina. E aí Deus, ele operou um milagre e salvou a vida daquele paciente. Hoje ele está contando história. E quando eu passo por ele na rua, confesso para você que bate assim uma tristeza, sabe? Aí eu disse para ele, o senhor é um guerreiro, porque o senhor é hipertenso, diabético, cardiopata, tudo. E meu pai, que não tinha nada disso, Covid levou. Então, mas é tudo no tempo de Deus. Deus sabe o que faz, né? É difícil assim a gente aceitar, mas Deus, ele diz assim, não, tu tens que aceitar a minha vontade. Porque quando se aceita, se eu for contrariar a vontade de Deus, vou estar cometendo um erro muito grave. Então, se Deus achou que ele precisava do meu pai lá em cima, então, tranquilo. É verdade. É a vontade dele. Se ele achou que o seu fulano de tal não era o momento dele, então é ele que determina a vida da gente. Então, a gente tem que ir conforme a vontade dele. Então, tem que... A gente aceita porque tem Deus no coração, que se não tivesse, Mas é dolorido. é dolorido demais. José, e nessa lida aí do dia a dia do SAMU, vai e vem, e entuba, e soro e tudo. A gente sabe que toda profissão tem as questões assim contrárias. Tem algum fato assim que você achou meio, será, hilário, alguma coisa assim? Alguém que não queria entrar na ambulância, algumas coisas que vai acontecendo no percurso. Olha, tem uma situação que eu sempre falo de uma criança que estava engasgada. Isso até caiu muito nas redes sociais aí, alguém fez um vídeo. E essa criança, ela estava deitada com a mãe, tinha 1 ano e 3 meses, estava amamentando, de repente a criança começou a se engasgar Com leite. com leite materno. E aí essa mãe viu a situação da criança, desesperada, e saiu correndo com a criança na rua. Tinha um rapaz, o Rafael, ele era vizinho dela, é vizinho dela, mora ali no Sonho de Barbalho. E aí eu vi aquele desespero, o Rafael, a gente da SMT pegou a criança, começou a fazer as manobras, pediu o apoio de uma viatura da SMT, que graças a Deus tinha uma viatura lá próxima. E a SMT foi, deu apoio, e eu tinha saído com o SAMU de casa, aí eu peguei, desci a Fernando Guilhom, que eu moro no Santanezinho, e fiz a primeira rotatória e voltei, parei numa farmácia para comprar uma medicação para me tomar. Nesse momento que eu estava, quando nós andávamos com o rádio do NIOP, o SAMU ele é interligado com o NIOP. Eu ouvi aquele desespero, perguntando qual o QTH da ambulância, e o enfermeiro falou, Parque da Cidade. Ele estava em direção a Fernando Guilhom. Aí perguntei para o enfermeiro qual é a situação. Ele falou, criança com engasgo. Aí um agente da SMT entrou na rede de rádio e disse, enfermeiro José, estamos descendo a Fernando Guilhom. A criança está engasgada aqui.
Eu disse, qual o QTH dos senhores? Aí ele falou, passando a escola Baldo Correia. Eu digo, eu estou aqui na Fernando Guilhom. QTH é a É a localização. localização, o local que ele está. Aí eu estou aqui na Fernando Guilhom, próximo a Tomé de Souza. Eu vou atravessar para o outro lado da rua. Aí vocês me passam a criança. Que a criança engasgada, eles tentavam fazer o desengasgo, a manobra. Foi quando eu atravessei, cheguei no canteiro, eles encostaram. Que me passaram a criança. Criança numa situação difícil, Nossa. cianótica. Aí eu comecei a fazer as manobras do desengasgo. E na primeira foi sem sucesso. Na segunda, graças a Deus, a criança expeliu o leite que estava, que até caiu até na minha bota quando eu fiz a manobra. Aí a criança, estimulei a gargantinha dela e a criança chorou. E eu vi aquela mãe desesperada, gritando já de alegria, agradecendo a Deus pela filha dela ter voltado. E eu percebia que os agentes da SMT também estavam meio tensos, né? Devido à situação, que não é para menos. Nossa, com certeza. E graças a Deus a criança ficou bem, foi levada para a UPA. Se E hoje recuperou está bem, que bom. no seu convívio familiar, entendeu? Então, isso aí marcou muito na minha vida profissional. Isso foi no ano passado, lá pelo mês de maio, mais ou menos. E graças a Deus, aí depois nós tivemos a oportunidade de visitar a criança na residência, Acho que eu vi entendeu? esse caso. Você viu o caso, né? É, vi. Pois é, fomos lá, visitamos a criança, vimos que ela estava bem mesmo. Então, graças a Deus, Deus ele operou um milagre na vida dela, usando tanto os agentes da SMT como o enfermeiro Josiel nessa missão. Que bom. Eu vi uma vez um cara contando acho que um vídeo de internet, eu vi que eles foram atender numa comunidade, não sei se era esfaqueamento, alguma coisa de briga, alguém tava lá mal. E a ambulância chegou, aí a bandidagem não deixou levar o cara. Disse, não, vocês não vão levar aí, deixa ele aí. Já aconteceu isso aqui? Acontece sim, porque quando tem brigas, confusões, o que acontece? Quando eu entrei no SAMU, eu me preocupei com a segurança da equipe. Então, fiz logo uma parceria, reuni com a segurança pública, a Polícia Militar hoje é muito parceira do SAMU. Então, esfaqueados, baleados, o SAMU só vai com a polícia. Chega lá, vai ter. Pode ser treta, né? Exatamente, porque quando o SAMU chega lá, se ele não tiver uma segurança da Polícia Militar, aí ele pode ser agredido, como já aconteceu em alguns casos, diversos casos de profissionais do SAMU serem agredidos, entendeu? Então isso me preocupou muito com relação à segurança. Então a gente fez essa parceria, graças a Deus deu certo. A gente tem uma parceria muito boa com a Polícia Militar, a Polícia Civil, Legal. com a Segurança Pública. O SAMU hoje ficou fortalecido com isso aí. Então, graças a Deus, isso evita com que aconteça. Certo. Mas já aconteceu, entendeu? Principalmente na madrugada. Já aconteceu também do cidadão parar a ambulância e dar tiro lá dentro da ambulância no outro indivíduo que estava lá dentro já baleado, ou foi tipo terminar de fazer o serviço. Então isso já aconteceu, entendeu? Então agora imagina o risco que o pessoal, os samuzeiros correm, entendeu? Então não é fácil, mas é adrenalina. Mas graças a Deus a gente Com essa parceria aí conseguiu diminui administrar, bastante, né? sem dúvida. E me diz uma coisa, hoje você é vereador, foi eleito aí, né? Parabéns pela eleição, mas você já se imaginou algum dia lá atrás, assim, se pensava em ser vereador, ser representante da população? Nunca passou isso pela sua cabeça? Não, até então, depois da minha adolescência, até a minha adolescência, já uns 20 anos, não pensava nisso. Depois você está com entendeu? quantos anos? Hoje eu estou com 48 anos, Tá novinho, né? entendeu? Eu não pensava nisso, mas devido aos trabalhos que a gente vinha mostrando, as pessoas sendo bem quistas pela população, aí isso veio o convite para nós na época, em 2016, e aí a gente começou a criar gosto na política, entendeu? E eu vejo que existe a politicagem. A política ela é uma arte, entendeu? Se É souber bem comum. e se souber fazer a política, ela é uma coisa séria. Infelizmente tem pessoas que não fazem a política séria, mas a gente procura sempre ir pelo lado certo, entendeu? Nós temos uma missão de representar o povo, então nós vamos representar o povo, entendeu? Nós temos hoje uma gestão que está iniciando, por exemplo, o prefeito Zé Maria, uma gestão que está iniciando, entendeu? Uma coisa que eu fiquei muito feliz quando eu conversei com o prefeito Zé Maria, que ele disse assim, a minha prioridade é a saúde.
Pô, quando você vê um gestor falando isso, a gente vê o compromisso que ele tem. E eu, como profissional da saúde, fico feliz. Por quê? Porque eu sou da saúde. A saúde está com problema, tá? E claro que nós não vamos resolver os problemas da noite para o dia. Eu tenho que mostrar um problema e apresentar uma solução. Porque só ficar criticando não tem como. Eu tenho que me fortalecer juntamente ao prefeito para que eu possa ajudar. E eu me coloquei à disposição dele. Então, ele tem priorizado, isso aí me deixou muito satisfeito, entendeu? Com relação à saúde, porque é muito importante. Eu acho que é o ponto principal, porque, por exemplo, o professor, para ele dar aula, ele tem que estar com saúde boa. Se nós não tivéssemos com saúde, nós não estaríamos aqui. Com certeza. Entendeu? Então, é importante, eu entendo que a saúde ela é prioridade, e eu fiquei muito feliz quando o prefeito falou para nós que a saúde ela é prioridade para ele. José, outra coisa, no seu mandato, quais são as suas principais bandeiras? Né, você está no início, ainda está no início de uma gestão. Quais são as suas principais bandeiras que você mais defende na Câmara Municipal hoje? Olha, a questão é a saúde. Minha principal bandeira é a saúde, mas claro, a gente se preocupa com a infraestrutura, a gente se preocupa com a assistência social. Então, a gente tem um foco, porque chegam muitas demandas para nós, entendeu? Tem muitas demandas. E hoje nós estamos num momento que os secretários municipais hoje, eles têm um diálogo muito bom com o vereador. Se tiver uma situação, um problema numa rua ali, chega para nós, a gente vai lá, conversa com o secretário, vai dialogar, porque se não tiver um diálogo fica difícil. Por quê? Porque existe tantos problemas na nossa cidade, mas além dos problemas, existe também as soluções. Basta você saber trabalhar, entendeu? Então, eu estou focando, eu foco na saúde, meu foco, porque eu sou um profissional da saúde, mas claro que eu não vou deixar a infraestrutura de lado. O saneamento básico, eu acho importante. Então, a gente tem feito um requerimento solicitado junto ao poder público, junto ao prefeito, e a gente tem sido atendido, graças a Deus. Tem agora meu gabinete, nós criamos lá, gabinete na rua. Então, meus assessores, eles vão para a rua. Eles vão lá, eles verificam, eles registram aquela situação e a gente entra com requerimento e é aprovado na Câmara e aí depois a gente trabalha junto à secretaria necessária, por exemplo, a CEMIFRA, a gente trabalha com o secretário Sérgio Melo para que ele possa resolver aquele problema. Então isso tem dado certo, entendeu? Então já tem os projetos aprovados, a SMT também me preocupa muito com o trânsito. Você observa que o nosso trânsito, infelizmente, ultimamente, é muitos acidentes de trânsito, isso não é de hoje, mas o acidente de trânsito é devido à imprudência, na maioria das vezes, entendeu? Mas se for aquela placa de pare, que é para parar, mas o cidadão ele avança, ele pode ter a consciência que ele corre esse risco de se envolver no acidente. Então, o número de acidentes aqui está sendo muito alto. Então, eu vejo a SMT trabalhando bastante. Eu tenho solicitado muito no meu requerimento aqueles taxões que nós chamamos, para diminuir a velocidade, entendeu? Para reduzir a velocidade. Isso tem dado certo. Por quê? Porque aqueles taxões, querendo ou não, incomoda aquele baque se passar com muita velocidade no veículo. E aí a gente vê que a gente taxões são aquelas tartarugas? Isso, as famosas tartarugas que chamam. E aquilo tem ajudado muito. Você vê a cidade aí, o secretário Marcelino, ele está colocando em vários pontos aí. Então tem vários pontos que nós solicitamos e ele atendeu. Entendeu? Eu era contra, eu confesso a você, a questão dos radares. Mas se você for analisar, os radares, eles vieram para diminuir a velocidade. Ele não veio para punir ninguém. Você só vai pegar a sua multa se você passar acima de 40. Automaticamente você vai ser multado. Entendeu? Então, você passando com 40, respeitando os radares, jamais você corre esse risco de se envolver no acidente. Só tem que ser feito o estudo para verificar se os radares que estão naquele ponto é essencial para estar lá. Então, hoje eu sou a favor dos radares, entendeu? Tive estudando, tive lendo sobre os radares, realmente diminui muito o índice de acidente, o número de acidentes tem diminuído bastante com os radares. Você vê a estrada de Alter do Chão aí também, ali a rodovia Curuaúna. Agora você vê na nossa cidade, aqui dentro da cidade, tem motoristas que passam uma velocidade imensa. Com os radares ali não, inibe, e aí eles passam a respeitar a velocidade. Então aquilo ali com certeza, naquele ponto ali já vai diminuir, não vai ter acidente, dificilmente vai ocorrer.
Então, é importante isso. A sinalização, a cidade bem sinalizada, ela é importante também, mas vai do nossos condutores ter a consciência de que o trânsito ele tem que ser respeitado. O trânsito ainda foi feito para tirar a vida. Você está vendo vidas sendo ceifadas, pessoas sendo mutiladas, pronto-socorro, você vai lá na sala de trauma, tá lotado, entendeu? Vítimas de acidente, pessoas aguardando cirurgia. E o número vai aumentando, todo o tempo está aumentando, está A cidade aumentando. vai crescendo, Aí né? a cidade vai crescendo, aí vai perdendo esse controle de números, entendeu? Então, mas graças a Deus, mesmo assim, nós temos profissionais da saúde comprometidos em atender esse povo. Teve uma noite que o ortopedista passou a noite toda operando fratura exposta. No final de semana retrasado, entendeu? Então, olha só. Aí, quando precisou de material para fazer as cirurgias que já estavam programadas por sábado, não tinha material porque foi usado tudo com as fraturas expostas. Para você ver que ponto nós chegamos, entendeu? E o ortopedista passou a noite operando, amanheceu o dia operando. Por quê? Porque várias vítimas de acidente com fraturas expostas. E aí não podia deixar aquilo ali para amanhã. Que a fratura exposta ela tem que ser feita no momento em que se chega no hospital, se programa, se organiza e 2, 3 horas depois está baixando, dependendo da gravidade também. Entendeu? Então isso é importante a gente Tá. ter essa consciência. Você que é muito ligado à saúde, como é que você vê a questão do PSM hoje, do pronto-socorro, né? E também em relação ao Hospital Materno-Infantil? O, hoje o PSM ele é o nosso famoso hospital regional, certo? Ele é um hospital que é a mãe de todos. É sempre igual o coração de mãe, sempre cabe mais um. Então, eu vejo o PSM hoje, um hospital superlotado, sobrecarregado, tá certo? Por quê? Porque o hospital municipal, ele é um hospital que ele atende pacientes da região oeste Região, do né? Pará. Tem muita gente da região. Muita gente. Então, se E essa você... galera traz TFD, né? A maioria não, eles vêm direto, sem regulação. Mas uns vêm. Olha, tinha um paciente lá em Monte Alegre, final de semana passada, ele foi para lá, ele sofreu um acidente de moto, bateu a cabeça, teve traumatismo craniano, estava entubado lá. Pediram transferência para o hospital regional, HRT, e não conseguiram abrir leito. Sabe para onde ele veio? Para o hospital municipal. O hospital municipal teve que abrir a vaga na estabilização para poder salvar a vida desse rapaz. Entendeu? Porque no hospital municipal tem todas as especialidades, tem neurocirurgião, tem cardiologia, tem ortopedia. Então ele veio para cá justamente para ser avaliado pela neurocirurgia. E aí veio para cá, porque se não viesse para cá, infelizmente ele poderia ir a óbito lá, porque não tem uma estrutura que tem aqui o nosso hospital municipal. Então, para você ver como é que está sobrecarregado esse hospital municipal. Você acha que a gente precisa de um novo? Com certeza, o prefeito Zé Maria ele tem um projeto, foi um projeto de campanha dele de construir o outro hospital municipal. Inclusive, o próprio governador já deu o aval, vai ser construído esse novo hospital, que aí você vai desafogar o hospital municipal. Aí você tem uma UPA, que a UPA, 24 horas, o protocolo da UPA diz que o paciente ele tem que passar 24 horas lá e ser liberado ou ser destinado para outro hospital. Você vai lá, tem paciente passando Ali é mais de urgência e 20 dias. emergência. Exatamente. Mas tem paciente passando mais de 20 dias aguardando o leito no municipal ou no regional, porque o fluxo ele está muito superlotado. Então a saúde, não adianta você criticar a saúde, porque a população está crescendo. A minha experiência como profissional da saúde, eu vejo o seguinte: tem que ser construído um hospital municipal, como vai ser, está no projeto. Vai ser construído, o prefeito José Maria se comprometeu, uma UPA 24 horas lá na grande área do Santanizinho. Precisa-se disso aí, tá certo? E o hospital regional também está sobrecarregado. Ele é o hospital, não é o hospital regional de Santarém, ele é o hospital regional da região oeste do Pará. E ele também está sobrecarregado, então ele precisa de uma ampliação. E essa ampliação já está, nós tivemos, teve uma visita lá da Comissão de Saúde da Câmara, e eu fui convidado, eu não sou da Comissão de Saúde, mas a presidente, a vereadora Barba, me convidou, e eu fui lá e ele falou que já tem a previsão de ampliação de leitos, já está tudo assinado, a ordem de serviço, então eles estão naqueles processos burocráticos, né? Boa. Isso vai melhorar muito, porém,
enquanto não for construído o hospital municipal, o outro hospital municipal, que já tem um local aí, que já está definido. Onde deve ser? A, a última vez que teve essa discussão está previsto ser naquele Campo do Norte lá, onde era o Campo do Norte. A comunidade ela está recorrendo, então isso está se tornando algo, um impasse aí, mas eu creio que isso vai ser resolvido para ambas as partes não serem prejudicadas, mas que nós precisamos do hospital municipal novo, urgente aqui, precisamos. Aí, Legal. aí você perguntou para mim do hospital materno Materno infantil. infantil, né? Infelizmente, Ele tá sendo discutido na Câmara, ele está sendo ele está levado, sendo, tá? tá sendo discutido e acontece o seguinte, que infelizmente do jeito que está o hospital, a previsão para entregar era até julho agora, mas do jeito que estava o processo, infelizmente não tem como. Mas eu creio, ao meu ver, na minha experiência, na minha concepção, eu espero que até o final do ano ele seja entregue. Entendeu? Porque a gente precisa muito do materno infantil. Você Na sua vê, avaliação, que você como entendedor da área da saúde, que você analisou lá, como é que tá? Ou a questão de falta, equipamentos, falta pouca coisa. falta. Falta pouca Então coisa. você acha que até o final do ano... Eu creio que até o final do ano. Porque tem a questão da licitação que está sendo feita, está em andamento, entendeu? O prefeito Zé Maria já se comprometeu, já agilizou juntamente com a Secretaria de Infraestrutura e a Secretaria de Saúde. E falta pouca coisa. Falta o acabamento, certo? O encerramento. E falta também a questão de equipamento. Isso aí o governador já se comprometeu em entrar com uma verba, tá certo? Para essa manutenção, voltar essa obra para finalizar. E também a questão de equipamentos. Porque não é você construir o hospital e fazer de qualquer jeito. Tem tudo um projeto. Por exemplo, tem vários equipamentos que são caríssimos, entendeu? Porque só para você ter uma ideia, lá vai ter UTI pediátrica e UTI neonatal. Então, não se pode ser montado de qualquer jeito. Isso tem que ser tudo planejado. Então, isso aí está sendo feito, entendeu? E a gente espera que até o final do ano seja entregue, tudo dentro da programação. Isso aí está sendo trabalhado pelo gestor, pelo prefeito Zé. E diante disso, a gente entende que, se Deus quiser, isso vai ser resolvido. Até porque esse hospital ele vem sendo um maravilha. gargalo esses anos todos, entendeu? Então, vamos trabalhar. Inclusive, a gente está acompanhando também essa situação e, sem dúvida, a população vai ser bem servida. E não vai ser só Santarém, vai ser a região oeste, grávidas de alto risco, vai seguir para cá. E o pronto-socorro lá, só para você ter uma ideia, eles fazem mais de 500 partos por mês na obstetrícia do Hospital Municipal, entendeu? A única retaguarda que eles têm do SUS, com relação aos partos, é o Hospital Sagrada Família, entendeu? Mas quando é um parto que seja uma grávida de alto risco, fica lá mesmo, eles pedem, quando for preciso, eles pedem transferência para o hospital regional. Quando não, a criança nasce lá mesmo e eles seguram toda a situação lá, entendeu? Então, está precisando já essa ampliação e, sem dúvida, a população santanena, não só santanena como da região oeste, vai ser bem servida com a vinda do Hospital Materno Infantil. Só para gente finalizar essa parte, José, a questão do... Esse é um hospital materno infantil, ele foi projetado, é um hospital moderno, com prédio. Ele é diferente do PSM, né? Que é um prédio já mais antigo, né? E... O PSM ele tem mais de 100 anos, né? então ele não foi um prédio... Ele foi, quer dizer, quando ele foi construído era moderno. Mas ele talvez não seja um prédio já adequado para comportar um hospital, né? Um PSM. Não. Aquilo ali, na realidade, era para ser demolido tudo e levantado de novo. Mas isso aí não tem recurso para isso, né? Sim. Então a gente vê que vão reformando, refazendo a estrutura, tudo. Aquele prédio tem 100 anos, né? Tem mais de 100 anos aquilo ali, entendeu? Então, para você ver como ele é antigo, aquele prédio. Mas você vê que a gestão, toda gestão que passa por ali, tem que ter esse olhar, essa visão holística de reparo, de manutenção. Isso aí você conserta algo, quebra outro. Então, e assim vai. Mas é o que tem, né? É o que tem e é o que está salvando vida, entendeu? Porque, querendo ou não, eu sempre falo, algo grave, eu oriento meus amigos, a população, é pronto-socorro, meu irmão. É pronto-socorro. Tem situações que o cidadão tem plano particular, tem plano de saúde, tudo, não. Me leva para o pronto-socorro. Eu ouvi isso no SAMU. Aí diz, olha, eu tenho Unimed. Ah, o senhor tem Unimed? Tem.
mas me leve para o pronto-socorro, porque é a segurança. O pronto-socorro, ele está preparado para qualquer tipo de situação de urgência e emergência, de trauma, qualquer gravidade que seja. Nós temos uma estabilização, uma sala de estabilização lá muito boa, profissional muito bom, entendeu? Técnicos, enfermeiros, médicos, muito bom de trabalho, entendeu? E o que chega ali, eles abraçam. Entendeu? Uma sala de trauma que fica um médico lá com o enfermeiro e 2 técnicos, entendeu? Aí você vai lá, você vê as camas todas lotadas, mas é o número de acidentes, o trauma vai tudo para lá, entendeu? Agora imagina o SAMU atender 25 acidentes no final de semana, para onde foi? Pronto-socorro, entendeu? Que é lá que tem toda a estrutura, ortopedista, tem cirurgião geral, tem neurocirurgia, tem vascular, o caboclo pega o cidadão pega corte com uma faca e lesa uma artéria, pronto-socorro, que lá tem um vascular de plantão. Então é dessa forma que o Hospital Municipal Pronto-Socorro trabalha, entendeu? Hoje eu posso lhe dizer, nós temos um pronto-socorro que nos dá segurança para qualquer que seja o tipo de acidente, qualquer gravidade que seja, estabilize e depois só dá o direcionamento necessário. José, e o seguinte, como é que está sendo para você, né, ser vereador aí, representar a cidade? Como é que você está vivendo esse momento na sua vida? É algo novo, né? Algo diferente, uma responsabilidade muito grande, muita cobrança. A gente tem sido cobrado bastante. Hoje com as redes sociais aí, a população, eles cobram mesmo e não estão errado não, então é certo mesmo, tem que Certíssimo. cobrar, É. entendeu? Tem que cobrar mesmo, até porque quem colocou a gente lá foi a população, então tem que cobrar mesmo, eu entendo. Eu sou o fiscal do povo e eu devo as honras pro povo, então a gente faz a nossa tudo com responsabilidade, entendeu? E a gente precisa estar sempre alinhado para que nós possamos trazer sempre os benefícios para o povo. É que o vereador, o prefeito, o deputado, né, cara, ele é um funcionário público, né? Do povo É da o funcionário população, né? público, quem paga nosso salário é o povo, né? A população. Eu sempre fui funcionário público, eu sempre tive isso comigo, entendeu? Apesar de eu pagar meus impostos também, mas a gente é servidor público. A gente tem que servir o público e muito bem servido, entendeu? Por isso que eu entendo que o serviço humanizado ele tem que ser preservado. Lá no meu gabinete eu falo, quem chegar aqui, procure tratar bem, abraçar, ver a situação da pessoa, ver qual é a pessoa, que a gente é muito procurado no gabinete, entendeu? Então a gente tem que procurar sempre nos colocar no lugar das pessoas. Legal. A gente tem um quadro aqui no nosso podcast, dessa com os vereadores que a gente está fazendo, que é um bate-bola. Vou te fazer uma pergunta, tu responde rápido, meio que sem pensar, Uhum. tá bom? Um lugar em Santarém que você ama muito. O terra do chão. Um prato, uma comida que não pode faltar na sua mesa, que você gosta muito. Feijão. Um vereador, eu faço essa pergunta aqui, não quer dizer que as outras vereadoras não sejam seus parceiros, mas um vereador, uma vereadora parceira na Câmara. Um vereador, uma Ou vereadora parceira. não, um vereador ou uma vereadora, que é seu parceirão ali na Câmara. Ali. Sérgio Pereira. Um político que te inspira. Bolsonaro. Se você, talvez já seja uma resposta óbvia, se você não fosse político, seria o quê? Enfermeiro mesmo. Lógico, né? Um medo. Medo de perder minha vida e deixar minha família. Um sonho que ainda não realizou. Ver meu filho formado como médico. Ele está estudando. Maravilha. E se você fosse prefeito por um dia só, somente um dia, o que você faria? Se fosse prefeito de Santarém. Eu faria como o prefeito Zé Maria, priorizava a saúde. Como é que você avalia, como é que você vê, né, Santarém daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Uma cidade bem desenvolvida, entendeu? Nós tivemos, nos últimos 8 anos, Santarém ela se transformou num canteiro de obras. Eu me lembro que quando o ex-prefeito Nélio Aguiar assumiu a prefeitura, ele passou 2 anos com muita dificuldade, porque o governador que era antes, ele não apoiava a cidade, entendeu? Como sempre, nunca apoiou o grupo deles.
E aí entrou o governador Helder, começou a injetar na nossa cidade. Olha, você vê hoje aí a Moaçara. Olha só aquela beleza, entendeu? Essa nova Moaçara que agora é a Avenida Elias Pinto, entendeu? Você vê aí a nossa orla de Santarém ali, a beleza que é. Não tinha isso antes, entendeu? Então, o ex-prefeito Nélio Aguiar, ele fez uma parceria muito forte com o governador Helder e a Santarém se desenvolveu muito. Olha essa arena que tem aí. Essa arena aí agora no mês de julho vai ter a Copa Santarena de futsal. Muito Lá bonita a cabe arena. 5.000 pessoas. Onde que a Climatizada, né? gente tinha isso antes? Então, o estádio Barbalhão, que já foi muita polêmica por obra parada, já estão trabalhando lá, entendeu? E isso vai ser o estádio um dos mais bonitos da região do Pará, tá certo? Eu estive olhando o projeto, porque a gente, quando é vereador, a gente tem acesso em tudo que a gente precisa, né? E hoje, com o prefeito Zé na gestão da nossa cidade, eu apoiei o Zé, certo? Apoio ele hoje. Com essa parceria do governador Helder, dando continuidade, isso aí, Santarém daqui a 5 anos, como você fala, ela vai estar bem desenvolvida, entendeu? Principalmente para receber a parte turística. Você vê aí a COP30 que vai vir agora esse ano, né? Ainda esse ano. Isso aí, Santarém vai ser muito usada na COP30. Vão ser beneficiadas essas pessoas que vêm de fora, esses turistas. Então, eu vejo daqui a 5 anos Santarém uma cidade bela e bem desenvolvida, com certeza, até porque eu, como vereador, eu tenho como contribuir para isso. Que bom. Eu acho que a cidade mesmo, Santarém, cresceu muito, cara. Eu lembro que cheguei aqui, acho que eu tô uns 20, 21 anos. Eu lembro como era a cidade ali no viaduto. Não tinha viaduto, só Não tava tinha, e ali tinha muito acidente ali. Acho que nesse tempo já tava na saúde já. já Que estava. ali não era asfaltado, ali na Fernando Guilhom. Então ali era Isso, não era todo dia, era toda exatamente. hora. Você vê Tinha ali aquela acidente. estrada do aeroporto ali. Olha É, aquela beleza, acho que é a própria entendeu? Orla, né? A própria Acho que orla. O Hélio tem sido um bom governador para não só para Santarém, para a região. Acho que ele Não, ele tem feito, ele tem olhado, ele olhou muito aqui para a região oeste do Pará, porque os coisa que portos, os né? Os outros, portos eu acho muito interessante. muito, aquele lá do DR, lá você vê aquilo ali, você parece que você está em outro mundo, entendeu? Aí você vai, você vê o centro de convenções lá que tem sido muito usado. Ah, porque vai ser o elefante branco. Tá lá sendo usado. Aí você entra no Maracanã, na grande área do Santana, e você vê um bocado de rua asfaltada, meu irmão. Quem diria que aquelas ruas lá iam ser asfaltadas um dia, entendeu? Então o desenvolvimento está muito grande, só não olha, não observa quem não quer. Porque a imagem, ela fala mais do que 1.000 palavras, entendeu? Então é importante. Olha a estrada de Pajuçara lá. Você vai para Pajuçara hoje, para praia, bem aqui logo, é rapidinho que você chega. Entendeu? Então é importante a gente reconhecer isso. Não adianta só ficar criticando e não mostrar a solução para os problemas. Então a gente que hoje está na vereança, eu me preocupo, sinceramente, com o bem-estar da população. Certo? O pessoal está falando muito para nós com relação ao Residencial Salvação. Ah, porque muito buraco. O Residencial Salvação ele foi entregue de qualquer jeito. Não tinha uma escola, não tinha um posto de saúde, não tinha uma programação. Isso, o governo Nélio criou o posto de saúde, criou creche. Hoje, eles estão fazendo, o prefeito Zé Maria está fazendo uma programação de recapeamento asfáltico lá dentro. Entendeu? Então, é importante a gente fazer essas observações, porque as pessoas, alaga, mas alaga, infelizmente, porque tem o quê? Parece que fez 12 anos, né? O Residencial Sim, Salvação. E aí acaba, infelizmente, as pessoas passando por essa situação difícil. Mas o que eu tenho a dizer para eles? Eles não estão sozinhos, tá certo? Tem os vereadores, com certeza, nós estamos preocupados. Eu recebo vários vídeos do Residencial Salvação quando há uma forte chuva. Eu, sinceramente, já fico até preocupado quando vem a chuva. E aí eles ficam. A gente procura sempre apresentar um requerimento para que possa chegar e solucionar, pelo menos amenizar aquele problema, porque ali é uma questão de estrutura. E foi feito praticamente, não foi pensado na chuva, entendeu? Mas já tem uma creche, já tem um posto de saúde, já tem escola, então o negócio lá já está bem desenvolvido, aqueles moradores lá. Então eu quero até parabenizar eles, porque pelo esse desenvolvimento que não foi fácil chegar onde eles chegaram agora. que bom, bom. Também uma pergunta que eu faço para todos os vereadores aqui. Tem muita gente, José, que não sabe
qual é o real papel de um vereador? Como é que a gente pode, você pode explicar isso para quem não sabe? Eu penso que o vereador vai asfaltar uma rua, que o vereador vai. E esse na realidade não é. Uma explicação para quem não sabe qual é o que faz um vereador. O papel do vereador é legislar, criar projetos de leis, fiscalizar o poder público, aprovar projetos do prefeito, entendeu? Dizer que o vereador ele vai asfaltar a rua tal, rua A, rua isso, aquilo, ele está mentindo. Ele não é atribuição do vereador asfaltar a rua, entendeu? Nós precisamos solicitar, requerer para que o prefeito, o poder público, o gestor, ele possa realizar. Claro que tem projetos que chegam lá que para o prefeito executar tem que passar pela Câmara e a gente precisa aprovar. Então, hoje o poder legislativo, e o poder executivo, eles estão caminhando harmoniosamente. Porque as coisas se facilitam. Nem dificulta do lado e nem dificulta do outro. Porque não pode ter essa intriga entre legislativo e executivo, que isso aí quem vai pagar vai ser a população. Você tem exemplo de cidades, até mesmo cidades vizinhas aqui, que o legislativo e o executivo não se entendem e acabam caçando o prefeito, o poder legislativo, e aí acaba a cidade parando e a população pagando por isso. Entendeu? Não. Graças a Deus aqui em Santarém sempre teve essa harmonia entre Câmara de Vereadores e Prefeitura, tá certo? O Executivo com o Legislativo, então eles estão juntos e todos os requerimentos que são solicitados, só para você ter uma ideia, ontem nós aprovamos para mais de 500 requerimentos, ontem na nossa sessão. E aí as pessoas dizem assim, vereador não faz nada. Meu Deus do céu, meu amigo, o negócio é uma correria, tá certo? Você está lendo vários requerimentos ali, tá certo? A mesa diretora ontem, a qual eu faço parte da mesa, eu sou segundo secretário, para a gente aprovar aqueles requerimentos todos, o negócio tem que andar, que aí quando aprova o requerimento, vai para o executivo, ele só vai administrando e executando. Claro que não tem como executar todos, mas conversando, dialogando, sem dúvida, o prefeito ele tem atendido esses requerimentos. E agora nós passamos por um momento difícil com relação às chuvas. As pessoas têm que entender, todo ano tem inverno. Todo prefeito que entrar, ele vai passar todos os anos por essa dificuldade com relação à chuva. Com a natureza de Deus, a gente não pode, a gente tem que respeitar, tá certo? Santarém, ela foi uma cidade que ela cresceu de forma desordenada. Teve uma situação que invadiram lá e tal, aí foi quando assim, o bairro já virou um bairro. Então, tem que entender que devido a isso, a dificuldade da infraestrutura, o saneamento, ele ficou complicado. Mas passou agora o inverno, você vai ver uma coisa que eu achei importante que o Zé falou para nós, que a grande área do Santanezinho, que é o meu bairro, as máquinas vão entrar para lá, só vão sair depois que terminar o último serviço. Isso é importante, porque eu me lembro uma vez, faz anos já, uma máquina entrou hoje, quando foi amanhã, disse que ia voltar, até hoje não voltou. Entendeu? Isso faz muitos anos. Mas não, é importante você entrar e detalhe, pelo que deu de eu entender, as máquinas vão ficar lá no bairro. Vão passar a noite lá e de manhã só vão pegar e executar os serviços necessários. Então, isso é importante isso aí. Por quê? Porque a população precisa desse carinho, precisa dessa atenção, entendeu? Tem ruas que, como eu falei ainda agora, você vê que tem ruas que nunca você imaginou que elas iam ser asfaltadas. Hoje estão todas asfaltadas. Olha lá, vai lá na prainha, grande prainha, onde eu me criei, entendeu? A Gonçalves Dias, aquelas ruas todas na redondeza, a maioria estão asfaltadas, Dom Pedro, aquela, Verdade. aquela, aquela rua que passa em frente ali, no lado tem a Dom Frederico, tem a Pedro Gentil, entendeu? Estão tudo asfaltadas. Então é uma coisa muito boa isso aí. O Maracanã, você vai lá no bairro do São Cristóvão hoje, tem ruas lá que você nunca pensou que ia ser asfaltado, estão tudo asfaltado. Então olha só que beleza o desenvolvimento vindo para a nossa cidade. E ainda tem gente que critica, tá certo? Então todo gestor que entrar, ele vai passar por essa dificuldade, mas depois que passou agora, por exemplo, está terminando o inverno, aí nós vamos trabalhar juntamente ao poder público, ao prefeito,
a questão da infraestrutura, que isso é importante. Então, esse é o nosso foco, a questão da saúde, graças a Deus, nós também estamos focando, eu tenho visitado o pronto-socorro, o UPA, tenho acompanhado de perto, tá certo? A gente vê que é muito lotado, porque é muita gente mesmo, tem uns 24 horas que funciona no Santanezinho, na Nova República, e a gente vê que é muita gente, principalmente nesse período agora que tem virose. Então, o papel do vereador é esse, é você fiscalizar, é você ir nos órgãos, é você acompanhar tudo de perto, não é ficar só no gabinete. É fiscalizar e legislar. Então, graças a Deus, a gente tem feito, tá certo? A gente está tendo um, uma parceria muito grande, muito alta com o gestor. Isso que é importante, a Câmara e o Executivo têm que estar alinhados para que a população possa ser beneficiada e, sem dúvida, no final, a população sinta-se satisfeito. Claro também que ninguém pode, nem Deus agradou todo mundo, a gente não pode agradar gregos e troianos, né? Mas o que a gente puder fazer, sem dúvida, a gente está trabalhando para que Santarém se torne cada dia melhor. Hoje o orçamento da prefeitura, né, ele gira em torno de, acho que é 1 bilhão e 800, é? Mais ou menos isso aí. Você acha que esse orçamento ele é suficiente para fazer uma boa administração com Santarém? Não, tem que ter as parcerias. Tem que ter o deputado federal para mandar emenda, tem que ter o governador. Por exemplo, eu vou lá na verba do SUS, o MAC, a verba do MAC. Nosso SUS, a nossa verba ela é subfinanciada. Aí você compara a verba do SUS com a verba da educação. É totalmente diferente. Então nós temos que trabalhar para que o SUS deixe de ser subfinanciado para nós. Que aí nós vamos ter uma verba mais ampla, tá certo? E aí a gente vai ter uma verba que possa realmente sobrar para os gastos na saúde, porque você observa só os 5 milhões, só ali no hospital municipal é 5 milhões de reais que é gasto, Mensal. entendeu? Mensal. E aí você vê a dificuldade que tem. Aí vem os programas das unidades de saúde, vem SAMU, que hoje o SAMU está sendo mantido pelo Tesouro, pela verba do Tesouro, entendeu? Então, para você ver que a verba é pouca, mas que precisa se trabalhar, e já estão trabalhando isso. O próprio secretário de Saúde, Everaldo Martins, já está trabalhando isso, a questão, para aumentar essa nossa verba da saúde em Santarém. Isso aí já vem anos, está travado. 10, 15 anos para lá. E isso precisa ser trabalhado. Isso também, tendo os parceiros políticos, deputados para trazer as emendas, o governador para apoiar. Aí, graças a Deus, Santarém conseguiu se desenvolver e chegar no que era hoje. E daqui para frente a tendência é melhorar. Por quê? Porque nós temos articulação política, nós temos gestores que têm essa articulação, têm o alinhamento junto ao governo do estado, junto ao governo federal, para que ele possa trazer recursos para que nossa cidade possa ser mais desenvolvida, tanto na área da saúde, infraestruturas, educação, cultura, que é isso que é importante, e também da assistência social. Muito bom. Enfermeiro Josiel, a gente agradece muito a sua participação, ter tirado esse tempo para bater um papo aqui com a gente. Quais são as suas considerações aí finais aí? Primeiramente, Júnior, obrigado pelo convite mais uma vez, tá certo? Parabenizar aí pela estrutura que a Vox tem aqui. Obrigado. Vox tem nome, entendeu? Então, eu me sinto honrado pelo convite que você fez, não só para mim, como para os nossos colegas vereadores. A Câmara está de portas abertas para você, tá certo? Saiba que a Câmara sempre procura ser parceiro da mídia, das instituições, da mídia social, da imprensa em si, que eu entendo que vocês da imprensa têm que ser tratados com carinho. E, sem dúvida, nos colocamos no nosso gabinete também à disposição, tá certo? De portas abertas. Se precisar, a gente está lá. Sem dúvida, eu entendo que a Câmara Municipal, próximo num programa desse aqui, de, de uma audiência tremenda, né? Sem dúvida vai ficar mais fortalecido, até porque cada vereador que está vindo aqui, ele tem um pensamento. E esse pensamento ele precisa ser É. divulgado, E uma entendeu? forma também da população conhecer um pouco mais, né, de quem Exatamente, está representando a cidade. exatamente, porque você vê que nós temos 11 vereadores novos lá comigo, primeira experiência, e
graças a Deus, eles estão se destacando, entendeu? Estão se destacando. E a população está vendo isso. Uns criticam, outros falam mal, outros falam bem, mas é aquela questão, a opinião das pessoas a gente tem que respeitar, entendeu? Então, mas graças a Deus hoje eu vejo que nós temos uma Câmara atuante, vereadores que eles se preocupam mesmo com o que estão fazendo. Não é fácil estar ali, eu estou sentindo isso na pele, eu estou me referindo pelo que eu estou passando, é uma coisa nova, diferenciada, que a gente tem Tá que num se período de doar mesmo. aprendizado E também, né? aprendizado, né? Não adianta querer abraçar o mundo com as pernas, É que não dá. devagar. Tem que ir devagar, tem que ir conhecendo, É. tá certo? E a gente sempre procurar fazer o melhor pela nossa população santarina, que foi quem nos colocou lá, que foi quem votou. E sem dúvida a gente tem que lutar para que a nossa cidade ela possa ser bem desenvolvida e a gente ser um colaborador dessa situação. Então, parabéns pelo programa, parabéns pela estrutura que você tem aqui, estrutura 100%. Foi o que eu falei quando eu cheguei aqui. Aqui o negócio é diferenciado, Ah, entendeu? obrigado, Então, obrigado. estamos aí à disposição para fortalecer essa parceria aí. Legal. Para você que ficou até agora, pega esse vídeo aí, compartilha com o máximo possível de pessoas, deixa teu like, curte, né? E hoje a gente recebeu aqui, a gente está com esse bate-papo para apresentar um pouco mais para a população de Santarém, os representantes da cidade. Hoje a gente recebeu aqui no nosso estúdio o vereador enfermeiro Josiel. Ó, muito obrigado aí mesmo pela comparecer aqui com a gente. Obrigado. Um forte abraço, até a próxima.